O desenvolvimento econômico, o crescimento populacional, a urbanização e a revolução tecnológica acarretaram mudanças no estilo de vida, nos modos de produção e consumo da população. Como consequência destes fatores, estamos vivenciando um aumento na produção de resíduos, tanto em quantidade como em diversidade, principalmente nos grandes centros urbanos. O problema vai além. Os resíduos produzidos atualmente passaram a abrigar em sua composição elementos sintéticos e perigosos aos ecossistemas e à saúde humana, em virtude das novas tecnologias incorporadas ao cotidiano. A prática de disposição inadequada de resíduos sólidos traz aos ecossistemas e à população uma série de impactos negativos. Essas práticas habituais podem provocar, por exemplo, contaminação de corpos d'água, assoreamento, enchentes, proliferação de vetores transmissores de doenças, contaminação do solo, poluição visual, mau cheiro, entre outros. Para acomodar os 7,6 bilhões de moradores do mundo, suprir o uso de recursos e absorver o lixo gerado, seria necessário 70% de outro planeta Terra. Cerca de 80 mil toneladas de resíduos urbanos são descartadas de forma inadequada no Brasil todos os dias, correspondendo a mais de 40% do lixo coletado. Buscando conscientizar a sociedade sobre os problemas acarretados pelo descarte incorreto dos resíduos sólidos, em 2008, na Estônia, foi criado o Dia Mundial da Limpeza. Em sua primeira edição, 50 mil voluntários se reuniram para limpar todo o país em 5 horas de ação. Essa data é celebrada anualmente no terceiro sábado de setembro. Nesse ano, ocorreu no dia 21, e acompanhamos o Instituto Jacarenema em uma ação de limpeza em Vila Velha, na Barra do Jucu. Esse trabalho ele tem como principal objetivo alertar a sociedade sobre as questões relacionadas ao esgoto e ao resíduo, já que quando a gente não trata o esgoto, ele transporta o plástico para o oceano. Então aquele plástico que não é coletado na cidade, que é jogado pelas pessoas, quando ele vai para um canal de esgoto, a gente sabe que o canal de esgoto vai parar no mar. Então a campanha de limpeza de áreas naturais ela acontece no litoral da bacia hidrográfica do Rio Jucu, que é representado pelo município de Vila Velha, e assim a gente dá uma manutenção nessas áreas naturais do rio, que seria a própria orla do município, as ilhas, a foz do Rio Jacarenema, o Morro da Concha, né, e o Morro do Moreno. Então esse trabalho é fundamental porque a gente sabe que o poder público não frequenta esses locais para dar uma manutenção. Então a gente se propõe a fazer esse trabalho de utilidade pública. E assim, nesses últimos 23 anos, a gente tem uma média de 80 toneladas de resíduos que foram retirados desses ambientes. Olha, o primeiro efeito é que quando eu fazia isso, só existia a gente. Hoje a gente tem limpeza acontecendo quase que em todo o litoral do Espírito Santo. A gente se sente um pouco indutor, pelo menos serviu como exemplo, né, porque a gente sabe que muitos que vêm para o nosso trabalho de hoje não vieram porque estão em outros trabalhos. E a gente vê esse crescimento, né, essa aderência dos movimentos de limpeza como algo positivo. A gente vê o reconhecimento das pessoas que às vezes descem do apartamento, param quando estão caminhando para elogiar, para perguntar se está precisando de alguma coisa, né? E a gente sabe que a gente deixa o ambiente melhorado, né? Então, de fato, a natureza também dá uma resposta, né, com menos resíduo acumulado. Muito trabalho, muito passivo ambiental das gerações dos nossos pais, um pouco da nossa geração também, que ainda está muito sem noção. E uma necessidade imensa de entender o que é a logística reversa, o que é viver com sustentabilidade, o que é o consumo da energia limpa, né? E realmente é a diferença de ter e ser. Eu acho que aí está o grande caminho do comportamento humano, né? Entender que é bom ter
mas ser algo importante, ter o espírito coletivo, né? E ainda, entender que a gente precisa de contribuir com o lugar que a gente mora, né? É algo que tem que fazer parte do nosso comportamento, tem que ser algo natural. Eu acordo, escovo o dente, eu também acordo e ajudo a minha cidade a ficar melhor. É isso. Bem, muitas pessoas não conhecem, não sabem a história aqui da Barra do Jucu, como tudo começou, mas o histórico desse lugar tem uma relação intrínseca com o histórico de degradação do rio Jucu, que é o rio que fornece a água que a gente consome na Grande Vitória. Tudo começou, a gente gosta de enfatizar essa parte, para as pessoas entenderem essa relação. Então tudo começa lá na igrejinha que tem lá no centro, lá na pracinha. Se você olhar em cima, tem uma data de 1903. Bem, antes de 1903, aquela igrejinha era uma casa da Dona Pictinha, e ela era devota da Nossa Senhora da Glória. E os poucos moradores que tinham no local, e todos eles pescadores, também eram devotos. Só que ela se mudou, foi para outro lugar, mas deixou a casa com a santa e virou uma paróquia. Aí os jesuítas vieram, né, melhoraram essa igrejinha e colocaram um centro. Bem, a frente da casa da Dona Pictinha era voltada para a foz do rio Jucu, porque da casa dela, que é um lugar mais elevado, se via a foz. Nessa época, as caravelas adentravam pela foz e navegavam até Viana. Ou seja, o rio tinha calado e muito mais água. Se ele era navegável até Viana, imagina essas caravelas entrando carregadas, o quanto que elas ficavam profundas, né? E aqui próximo havia um porto. Então essa capela tinha uma função de acionar os moradores para receber essa caravela e fazer troca ou aquisição ou venda de produtos, ok? Hoje, inclusive outro detalhe, nessa época a foz do rio Jucu tinha mais de 1 quilômetro de boca, tá entendendo? Toda essa região aqui da Barra do Jucu era a foz do rio. O Morro da Concha, atrás da gente aqui, ele já foi cercado por água do mar. Hoje, a foz do rio, a gente pôde constatar, não tem nem 5 metros de boca. Então você imagina uma boca de rio que já teve mais de 1 quilômetro de extensão, hoje tem menos de 4, 5 metros. Isso significa que tem menos água. Tem menos água e mais pessoas morando, nascendo, ou seja, consumindo ainda mais a água. E a pouca água que resta no rio Jucu está poluída. O rio tem 220 quilômetros de extensão. Em toda a sua extensão, logo após a nascente, ele já recebe desjeitos. Então, as pessoas têm que entender essa relação histórica com a intrínseca histórica de degradação do rio Jucu. A gente não pode esquecer que a maior parte da região metropolitana consome a água do rio Jucu. Então, se acabar o rio, vai acabar a cidade. E aí, o que você vai fazer a respeito?
Já me sinto no céu e posso enxergar a menina Neymar, a princesa nativa na areia do mar. Pega de peixe no almoço, é pro dia começar. E a galera do surf mandou um recado, mandou te chamar. Como é bom te ver, quero te levar. Tem que conhecer o combo da barra. Como é bom te ver, quero te levar. Tem que conhecer noturna é maneira, lá no gueto é pura adrenalina, lá no Rony rola